Vânia, a Vânia Helena Gonçalves, é um prazer te receber aqui. A Vânia, ela é coordenadora geral da FASUBRA e ela é também coordenadora do Sindicato dos Técnicos Administrativos da Universidade Federal de São Carlos. Então, Vânia, já te passo de imediato a palavra e fica bem à vontade. Bom dia, Cris, né, Eduardo, com quem já cumprimentei. Bom dia a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui com vocês, né, dividir com vocês um pouco aí do que a gente sabe aí do teletrabalho, de como tá essa discussão dentro da FASUBRA, de como está essa discussão em algumas universidades. Eu não tenho um parâmetro muito grande, mas a gente tem aqui na UFSCar, eu posso dar como exemplo, acho que isso talvez seja interessante para vocês. Mas um pouquinho, eu queria, Cris, que você me avisasse quando desse 20 minutos e depois quando faltasse 5 para os 30. Eu pretendo não falar os 30, para poder abrir mais espaço para pergunta, mas eu falo muito, então às vezes eu pretendo uma coisa e não consigo cumprir, tá? Mas não vou me estender além do prazo aí que vocês estão me dando. Antes, eu queria passar um pouco dos informes da PEC 32, porque eu acho que, além do teletrabalho, lógico, que é uma questão que nos atinge, assim, que nos atinge muito e que a gente precisa discutir, a PEC 32 nos destrói, né? Então, a gente precisa realmente mobilizar toda a nossa categoria para que a gente possa derrotar essa PEC, não só melhorar ou fazer emendas, porque quanto mais eles dizem que estão abrindo mão de alguns artigos para melhorar, mais eles pioram essa PEC. A gente tem que entender que quem quer essa PEC é a burguesia, é o empresariado, que quer privatizar a educação e a saúde. É isso que está colocado nessa PEC, tanto que a última ajuste que o relator fez, ele tirou a parte de segurança todinha, porque eles eram que estava emperrado, porque tinha uma grande parte dos deputados, né, de bancadas que não aceitavam a segurança, o lobby da segurança. Eles tiraram, na verdade, a PEC para a educação, para a saúde e para o funcionalismo da administração direta de Brasília, ou seja, é uma PEC para pegar quem ganha menos, quem tem o menor salário, quem trabalha mais e quem realmente dá para o cidadão os serviços públicos de qualidade, né? Os grandes salários, o judiciário, os procuradores, os grandes salários que têm férias de 60 dias, tudo isso está fora da PEC, né? Então, a gente tem que dizer assim, nós tivemos na semana passada uma grande mobilização, foi quando a Cris falou comigo, eu estava em Brasília, e o governo só conseguiu passar aquele projeto porque ele trocou 7 deputados da bancada dele, inclusive. Então, assim, para vocês verem, tinha gente da bancada do governo que não aceitava a PEC, o relatório como estava colocado, e eles tiveram que trocar 7 membros para poder passar na comissão especial. Tanto isso foi verdade que agora o Lira ainda não colocou para votação, ele não tem os 308 votos. Só que a gente não pode esmorecer, nem aqui nem em Brasília. Por quê? Porque este governo, nós sabemos como ele atua, ele compra voto. Então o Lira, quando ele fala que ele está ganhando tempo, o ganhar tempo dele é comprar voto através de emendas para poder conseguir passar a PEC. Então, a gente não pode deixar de forma nenhuma que uma notícia dessa falar, agora então estamos tranquilos. Não estamos. A gente só vai estar tranquilo quando a gente enterrar essa PEC definitivamente. A semana que vem eu estarei de novo em Brasília, a gente está revezando na direção da FASUBRA para sempre manter a pressão. As entidades de base também estão meio que revezando, quem pode ficar direto, que tem condições de manter alguém lá direto, está mantendo, que quando não, fica revezando, uma semana tem uma turma, outra semana tem outra, mas é muito importante a pressão nos estados, mas também lá, junto aos deputados, né? Então é isso, a nossa tarefa primeira hoje é derrotar essa PEC, né? E a gente tem grandes chances disso. Será a nossa primeira grande vitória neste governo Bolsonaro que nos ataca desde o primeiro dia que ele entrou, né? Bom, dito isso, vamos começar a falar um pouquinho do teletrabalho, né? Do trabalho remoto. Eu vou seguir aqui meio que não vou apresentar, eu vou seguir só alguns pontos. A FASUBRA fez o GT da carreira da FASUBRA, da CNSC, junto com a direção, nós fizemos uma reunião há um tempo atrás, acho que foi um seminário de 2 dias, eu acho que talvez vocês tenham participado,
E a gente pontuou aí, né, esmiuçou a IN 65. E eu queria trazer alguns elementos para vocês, para a gente colocar aqui, e depois a gente abre as perguntas, e no decorrer das perguntas a gente vai detalhando. Eu queria começar dizendo o seguinte, o trabalho remoto, o teletrabalho, como está colocado na IN 65, não é o trabalho remoto que a gente está fazendo hoje. A gente tem que deixar isso muito claro. É o primeiro ponto que a gente tem que colocar. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu quero continuar nesse trabalho remoto porque está legal, porque eu ganhei qualidade de vida, porque eu não preciso ir para a universidade, porque eu posso adequar meu horário, né? Tem várias situações que realmente a gente concorda. Só que hoje a gente tem um trabalho remoto imposto pela pandemia e nós não temos uma cobrança de nenhum plano de trabalho aliado a um sistema onde você tem que inserir diariamente as atividades que você está fazendo, e isso está previsto na IN, então você não tem aquela cobrança de que você cumpra as metas que estão colocadas dentro de um projeto que ele tem que ser pré-aprovado tanto pela universidade como pelo Ministério da Economia. Então, assim, para você... Depois eu vou detalhar isso quando eu chegar nesse ponto. Então, assim, a gente tem que dizer, são duas coisas completamente diferentes, tá? Hoje, o que a gente está fazendo, a gente faz na medida que cada um, da forma do seu trabalho, tanto que quem trabalha diretamente com atendimento presencial aos alunos está fazendo bem menos do que quem trabalha só com a questão burocrática, a gente sabe disso, porque eu vou dar um exemplo para vocês, eu trabalho numa biblioteca, mas eu não trabalho com atendimento ao usuário, mas quem trabalha ali na linha de frente só com atendimento ao usuário, não está tendo usuário para atender, então tá fazendo o trabalho bem menor do que quem trabalha com a parte burocrática que dá para fazer pelo sistema, pelo SEI, que é aquilo que a gente já entende, já concorda, já conhece, né? Portanto, isso vai ser um diferencial na hora de ser implementado o trabalho remoto pautado pela IN 65. Então, a outra coisa que a gente tem que frisar é que não é toda a categoria que terá condições de fazer o trabalho remoto, que poderá fazer. Pode ser que todo mundo queira, mas não é todo mundo que vai estar autorizado a fazer. Porque quem estiver neste atendimento, por exemplo, de uma linha direta, do atendimento direto, como é que vai fazer o trabalho remoto? Né? Então, já é uma coisa que divide assim, pode ter pessoas que digam, mas eu posso fazer uma parte do meu trabalho em casa, e o gestor fala, não, você não pode e não vai fazer. Então, a gente vai entender isso também quando a gente estiver explicando um pouco aqui da IN 65, né? Bom, uma outra coisa que eu queria dar de informe para vocês, eu acho que é interessante para essa reunião que vocês vão ter aí com a administração, é o seguinte, pelo menos a nossa universidade aqui, montou um grupo de trabalho para discutir a IN 65 e o teletrabalho aqui dentro da UFSCar. E essa comissão, ela é composta de docentes, técnico administrativo e a gestão. E é interessante que seja assim. Por quê? Porque você vai atingir todo mundo. Então, não dá para a universidade fazer sozinha, como vocês estão falando, uma normativa e baixar. Vai ser assim, né? Então, eu acho que a grande reivindicação de vocês tem que ser isso. Montar um grupo para discutir com todas as categorias o teletrabalho, né? Porque aí... vamos pegar pelo seguinte, uma boa parte, e a gente não pode, gente, desconsiderar isso, da nossa categoria, que é o teletrabalho. Então, os sindicatos não podem virar as costas para isso e dizer, olha, eu sou simplesmente contra. A IN 65 é horrível, eu vou falar dela para vocês, é horrível. É a normativa que está hoje regulando o teletrabalho. Ela dá todos os deveres e obrigações para o trabalhador, e para o Estado só cobrar. Né? Mas mesmo assim, tem companheiros nossos que ainda falam, não, eu ainda quero fazer o teletrabalho nessa modalidade, porque para mim é melhor. Tem N situações particulares, né, que a gente tem que entender. Então, qual que é o papel do sindicato? Eu acho, neste momento, da FASUBRA, dos sindicatos, mostrar todos os problemas que tem nessa IN, brigar, né? Mesmo assim, eu acho que acolher os trabalhadores que querem,
tentar uma normativa que fique a melhor forma possível e brigar para que a gente melhore essa normativa, né? Como que eu falo? Como melhore essa normativa? Nós precisamos, e aí, gente, para isso passa tirar este governo que está colocado aí, porque não tem como negociar, eu já vou dizendo para vocês, não temos a ilusão de que nós vamos negociar nada melhor do que o que foi colocado dentro do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro quer nos destruir, portanto, ele não quer melhorar nada para a gente, nem que tenha, né, melhoria de vida ou melhoria de custo. Vamos pegar a principal polêmica que tem dentro da IN 65, que é a questão dos custos todos do teletrabalho. O governo, ele se desobriga, isso fica muito claro na IN, de qualquer custo, ou seja, material, infraestrutura, área de trabalho, cadeira, computador, tudo tem que ser por conta do servidor. Se tudo aquilo que ele tem que estar usando quebrar, a manutenção é por conta do servidor, e ele deixa muito claro na normativa que não terá nenhuma ajuda de custo para essa infraestrutura. Não é que ela é omissa, a normativa, não, ela diz que não terá. Então, tudo isso é muito ruim, porque significa dizer que o Estado vai economizar, como está economizando hoje, que a gente vê, está economizando com energia, está economizando com várias coisas, porque não tem o trabalho presencial, e o servidor é que vai continuar arcando com essas despesas, prestando um serviço sem ter nada maior no seu salário. Então, esse é o principal ponto que os sindicatos, que as federações têm que bater para melhorar essa questão, tá? Então, eu vou começar aqui falando um pouquinho da IN 65, e só a parte técnica, e depois eu vou mais para a questão política. Só um minutinho, gente. Me dá um segundo aqui, que eu preciso só atender um negocinho aqui. Desculpa aí, meu companheiro saindo aqui, tá dando tchau. Ó, bom, então vamos lá. A instrução normativa, ela é uma portaria, né? É um decreto, é uma portaria interministerial. Bom, ela foi editada em 2020 e ela procurou normatizar, quer dizer, ela procurou trazer umas normas em relação ao trabalho remoto a partir da pandemia, ou seja, ela não está regulando o trabalho remoto dentro da pandemia, ela está regulando como deverá ser o trabalho remoto, que é uma modalidade que agora é colocada pelo Estado, né? Teve uma instrução normativa 01 do governo Temer, que já falava na possibilidade do trabalho remoto lá, né, quando o Temer deu o golpe lá. Então, essa normativa do Temer, a gente já estudava dentro da Fazubra, mas ela era bem simples, ela falava da possibilidade, falava de quem poderia fazer, mas não se estendia muito. Esta, do governo, ela é bem mais completa no ponto de vista das brechas que impedem que a gente possa ter, que as instituições possam ter mais autonomia, porque a gente sempre reivindica a autonomia das universidades, das instituições, mas essa IN 65, ela fecha muito dessa autonomia, tá? Ela estabelece orientações, critérios e procedimentos a serem observados pelos órgãos e entidades integrantes. A instrução normativa, ela diz muito claro que o trabalho remoto cabe em situações especiais em que os resultados possam ser efetivamente mensuráveis, certo? O ministro do Estado poderá autorizar o órgão ou entidade administrativa a realizar o programa de gestão. Então, este trabalho remoto, ele tem que estar dentro de um programa de gestão que tem que ser feito pela instituição. Este programa de gestão tem que ser autorizado pelo ministro de Estado, e no caso é o ministro da Economia, não é o da Educação, é o da Economia, porque essa instrução normativa é para todo o serviço público federal, não é só para as universidades, tá? E o teor, cujo teor e acompanhamento trimestral, ele terá um acompanhamento trimestral, deverão ser publicados no Diário Oficial da União, ficando os servidores envolvidos dispensados do controle de assiduidade. Bom,
Quem estiver em trabalho remoto e fica dispensado do controle de frequência. Tanto que agora mais de 90% já está eletrônico, né? Então, ele vai ser, a partir da adesão do servidor ao trabalho remoto, ele não terá mais aquele controle de frequência. Você não precisa mais trabalhar naqueles horários pré-determinados de quando a gente trabalhava presencialmente. Como que vai ser a verificação disso? Vai ser através de um plano de trabalho e de cumprimento de metas. Então, você vai pactuar uma meta, né? Eu vou falar disso, vou detalhar isso mais para frente, né? O teletrabalho e o trabalho externo. Então, outra coisa que a normativa faz é diferenciar o que é o teletrabalho e o que é o trabalho externo. Eu vou ler aqui as definições só para a gente entender. O teletrabalho é o cumprimento da jornada regular, ele pode ser realizado fora das dependências físicas do órgão, em regime de execução parcial ou integral. O teletrabalho ele também pode ser híbrido, ele pode ser parcial ou regime integral, tá? De forma remota e com utilização de recursos tecnológicos para atividades passíveis de controle, possua metas, prazos, entregas previamente definidos e não configure trabalho externo. Tá? Isso não é trabalho externo, é você trabalhar em casa a partir de metas, prazos e entregas, que é previamente determinado através de um sistema, inclusive eletrônico, porque vai ter que ter um sistema implementado, onde tanto o chefe como o trabalhador vai colocar ali as atividades que ele vai fazendo, e o chefe vai dando um ok se está tudo bem, e esse controle eletrônico, ele pode ser acessado pelo governo federal. Isso é uma das coisas que a gente coloca, que é um ponto muito complicado dentro dessa IN 65. Quando a gente fez a discussão aqui em São Carlos, que eu coloquei essa questão, o menino da Infar falou assim, não, mas não precisa ser, a gente pode ter o controle aqui. Não precisa ser, só que o governo poderá ter o acesso. E aí, esse é um problema que a gente detectou dentro do GT da FASUBRA, assim, o governo pode começar a comparar a forma como várias universidades fazem a mesma coisa, tá? Aí no Sindipampa, vocês para realizar um pregão ou para realizar uma ata, levam 3 dias. Aqui em São Carlos, levam 4. Lá no Espírito Santo, leva 2. Aí ele vai dizer por quê que em São Carlos demora 4 dias e lá na outra leva 2. Então, está faltando, né, gestão em São Carlos, está faltando cobrar mais dos servidores. Então, este é um dos problemas que a gente já detectou com relação a esse teletrabalho, porque a autonomia foge um pouco da instituição. Porque apesar de todos os pactos e a regulação e a verificação ser do chefe da instituição, o governo tem acesso a esse sistema, então ele pode ser auditado, ele pode ser fiscalizado, o trabalho do servidor pode ser fiscalizado pelo governo federal, pode ser. E a gente sabe qual é o governo que a gente tem, né? Então, é só, né? O que é o trabalho externo? O trabalho externo são atividades em razão da sua natureza, de cargo ou atribuições de unidade que desempenham são desenvolvidas externamente às dependências. Por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Técnico de laboratório de biologia, que trabalha externamente, pessoal da geologia, e tem tantos outros, até o pessoal da área de saúde. Isso é trabalho externo, isso não é teletrabalho. Então, o governo define bem isso, né? A IN65, o que é o conteúdo dela? O que ela precisa? São 3 pontos. Primeiro, precisa de um programa de gestão, que o propositor é o reitor, então a universidade tem que elaborar um programa de gestão, que conste a IN65, e o reitor essa proposição é do reitor, o reitor assina esse programa e tem que ser aprovado pelo ministro, tá? Então, a gente tem que elaborar, encaminhar lá para o ministro da Economia, ele tem que aprovar e volta, a gente pode começar a implementar. O que o ministro pode fazer quando ele vai dar autorização? Está colocada lá na IN. Ele pode autorizar para todo o ministério, para as autarquias ou para as fundações públicas, ele pode autorizar para todo mundo, ele pode restringir ou excluir unidades, ele tem essa autonomia. Ele pode restringir os regimes de execução do programa de gestão, ou seja, quando chega o programa lá para ele pode aprovar na íntegra, falar está tudo autorizado, mas ele pode restringir, não, para isso eu não quero, para aquele setor não,
e assim por diante. O gestor, o que cabe ao reitor? Editar o ato normativo que estabelece os procedimentos gerais de como será instituído o programa de gestão. Então, a universidade estabelece os critérios, encaminha, né? Bom, vamos partir do princípio que foi aprovado, né? Então, o que tem que ter, né, dentro da tabela das atividades, no ato normativo, o que ele tem que conter para que ele atenda a IN 65, tá? Quando a gente fala que a gente perde autonomia, gente, é isso. E aqui eu não estou defendendo instituição nenhuma, porque eu acho que a gente tem que brigar, e as gestões, as universidades, as administrações, tem que brigar para que a autonomia dela prevaleça dentro desses programas de gestão. Mas como a universidade, ela pode fazer o programa de gestão, mas ele tem que ser aprovado pelo ministro. Se estiver fora da IN 65, vamos pegar que a universidade consiga colocar lá que o setor de manutenção de hardware, o setor de manutenção de TI, vai assessorar todo o servidor que tiver em trabalho remoto com relação ao equipamento. O que eu estou querendo dizer? Você tem o seu equipamento, mas se der algum problema, é a universidade que vai consertar. Você vai levar lá para a universidade. Isso é uma autonomia. A universidade tem esses setores, não poderia fazer esse trabalho? Isso estiver constando dentro do programa de gestão, provavelmente o ministro vai dizer isso não. Isso está fora da IN 65. Então, aí já começa onde a gente perde autonomia para a gente regular algumas coisas. Eu até sei que a universidade hoje não tem como falar, eu vou pagar um adicional de informática ou adicional para alguma coisa para que a gente pague a nossa internet, a nossa energia, porque estamos utilizando em casa. Ela não tem mecanismo para isso, né? Mecanismo financeiro para isso. Mas ela pode, dentro da sua autonomia e dos trabalhadores que tem, né, dentro da instituição, dar algum apoio, por exemplo, apoio ergonômico, se você puder levar o seu material, a sua cadeira, que você trabalha na universidade, você puder levar para casa, para que você não tenha que comprar, tudo isso é autonomia e poderia ser feito pela instituição. E nós vamos fazer aqui, viu, aqui em São Carlos. Agora, como que a gente vai fazer depois? Acho que vai ficar fora do programa de gestão, porque se tiver lá explícito isso, eles não vão aprovar, né? O que tem que ter nesse programa? Tem que ter as atividades, a faixa de complexidade dessas atividades, os parâmetros adotados para a definição da faixa, o tempo de execução da atividade em regime presencial, presta atenção. Você vai dizer, você vai fazer uma ata, você tem que dizer, hoje, presencialmente, eu demoro tanto para fazer. E o tempo de execução de atividade em teletrabalho. E qual que é o ganho percentual de produtividade estabelecido? Então, o governo já está pressupondo que, se eu faço em 2 dias uma ata, qual vai ser o período, qual é o ganho que eu vou ter para fazer essa ata em casa? Então, ele pretende que você faça em menos tempo que você faz presencialmente, né? Então, aí já começa a questão que é complicada. Lógico que, e aí vocês têm que brigar, a instituição não precisa colocar ganho, porque aqui não está dizendo que é obrigada a colocar o ganho, né? O ganho percentual de produtividade estabelecido. A gente pode estabelecer que o tempo vai ser o mesmo em regime presencial. Você não precisa dizer que tem que ser maior, né? Então, não é obrigado. Então, é isso que a gente também tem que observar na hora de fazer aí, para quem estiver construindo esse tipo de normativa. Aí tem que trazer os regimes de execução passíveis de adoção no programa de gestão, né? E a hipótese de vedação à participação, ou seja, tem que constar quem é que pode participar e quem não pode participar. Isso tem que estar no programa. Olha, na minha instituição pode participar isso, e não pode participar quem é atendimento aqui, quem é atendimento ali, quem é técnico de laboratório, sei lá, porque trabalha com os alunos, né? Mesmo os técnicos de laboratório, a gente já identificou aqui em São Carlos que a gente pode ter uma forma híbrida, porque tem trabalho presencial com um aluno dentro do laboratório e tem trabalho burocrático, que pode ser feito em regime de teletrabalho. Então, porque você pode ter as duas formas, essa é uma outra coisa que a gente pode acordar, você pode ter o teletrabalho integral, mas você pode ter o híbrido. Então, você pode ir meio período,
ou você pode ir 2 dias na semana para fazer o trabalho que é presencial e o restante, ou o contrário. Isso tem que ser acordado entre a gestão, o trabalhador, mas isso tem que constar no programa de que vai ser enviado para o ministro para os acordos, né? Vânia, 20 minutos, só que tu pediu para te avisar. Tá, então vamos lá. Não, perfeito, eu já ia te perguntar quanto tempo eu já falei. Bom, quem pode participar? O que cabe os participantes do programa? A chefia imediata, olha só como já começa a complicar. Ela define as vagas, a modalidade, quem participa. A chefia imediata que define. E ela controla as atividades e as metas. O servidor, o que cabe para a gente? A gente se candidata, se a gente, em cima do que a chefia determinou, tal setor pode participar. Então, o servidor pode se candidatar, ele assina um termo de ciência e responsabilidade, provavelmente nesse termo vai ter que você não vai ter ganho, você não vai ter, a infraestrutura é de responsabilidade tua, porque isso está definido na IN, tá? E ele executa o plano de trabalho, ele cumpre as metas que é estabelecida e ele arca com os custos, certo? Isso está muito claro na IN 65, tá? Deixa eu ir já. Eu não vou ficar muito na parte técnica, não, nos detalhezinhos. O que a gente... Para a gente abrir depois para as dúvidas, se precisar de alguma dúvida técnica, porque senão o tempo vai estourar e eu não vou falar uma coisa que eu acho importante. A gente dentro desse trabalho, a gente procurou entender quais são os possíveis ganhos que foram mais citados, né, em várias entrevistas que foram feitas, de quem defende o teletrabalho. E aí, aquele que são os mais comuns mesmo, que sempre vem às nossas cabeças, né? Evitar o risco de perda de tempo no deslocamento, né? Eu participei de uma mesa na USP, né, da USP, que eles também estão discutindo o teletrabalho na USP, onde muita gente defende o teletrabalho, porque você imagina o que é trabalhar em São Paulo e ter que se deslocar do trabalho, né, de casa para o trabalho. Tem trabalhador que leva 2 horas para chegar na USP, mais 2 horas para voltar. Então, o risco, o ganho de tempo no deslocamento foi um dos fatores que as pessoas colocam. O teletrabalho, ele dá uma impressão relativa de liberdade e administração de tempo, mas a gente tem observado que também pode ter muita coisa que se extrapola, né? Eu não sei com vocês se acontece, mas aqui a gente tem chefe que manda e-mail e mensagem, WhatsApp fora de hora, que liga, final de semana, sábado, domingo, feriado. Então, assim, para as chefias também, elas sentem a liberdade de achar que o trabalhador, ele está em teletrabalho e ele vai estar disponível 24 horas por dia, né? Esse é uma das coisas que é uma falsa impressão de que a gente vai definir os nossos horários, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não seja explorado dentro desta modalidade, e isso acontece muito. Às vezes o chefe é tão bonzinho, tão simpático, que você não consegue nem falar não para ele, né? Porque quando ele é bem mais escroto, assim, explicitamente, é mais fácil, mas quando ele chega lá todo delicadinho, a gente vai fazendo, quando você vê, você tá aí, você não tem mais horário de descanso, porque toda hora você tá ligada no WhatsApp, porque se o chefe mandar uma mensagem e não responder, pode ser chato, e assim, isso é muito complicado dentro desse regime. E aí, o pessoal, também uma outra coisa apresentada foi possibilitar uma forma de redução ou flexibilização da jornada de trabalho, que é uma ilusão. Algumas pessoas acham que as famosas 30 horas, né, que a gente acabou né, morreu de tantos ataques que a gente teve, mas não está fora da nossa pauta, as pessoas acham que pode ter uma flexibilização nesses horários, que podem trabalhar menos de 8 horas por dia. Mas a gente vai ver que a partir do instrumento, né, e aí eu já quero encerrar para a gente fazer as perguntas. Porque todo esse teletrabalho acordado com o chefe, com a gestão e aprovado, ele parte de um pacto de trabalho. Esse pacto de trabalho, ele tem que ser alimentado, esse trabalho diário tem que ser alimentado dentro de um sistema
como é hoje o sistema eletrônico de ponto, porque o governo federal, ele pretende juntar tudo, ponto eletrônico com esse sistema, com tudo. Ele quer controlar a vida do trabalhador, do servidor público, da onde ele estiver, de preferência lá no Ministério da Economia, tirando as autonomias que a gente tem hoje dentro da gestão de pessoas nas instituições, tá? Inclusive, uma das ideias deste governo é acabar com o setor de gestão de pessoas, é informatizar tudo de tal forma que não precisa mais ter gestão de pessoas dentro de cada instituição. Isso vai ser tudo centralizado em Brasília. Isso é o programa deste governo, isso é a meta deste governo, que nós vamos derrotar, mas, né? Então é isso. Então, é uma falsa ilusão, porque quando você perceber, quando você elencar todos os trabalhos que você tem que fazer, quando você começar a ter que alimentar esse sistema, você vai ver que você vai trabalhar o dia inteiro, né? E que isso pode ser uma ilusão, achar que eu vou trabalhar só um período, porque eu vou dar conta do que eu tenho que fazer num período e outro eu estou tranquila, né? Então, isso é uma outra coisa que a gente identificou, né? Agora, o que é importante a gente dizer também, dentro da IN 65, o trabalhador, ele só aceita o que vem, assina um termo e executa. O que nós estamos brigando, que é possível avançar, é por isso que eu estou falando para vocês, até porque vocês vão ter uma reunião com a administração, é que isso pode ser feito em conjunto com as entidades, tá? A IN 65 é horrível, a gente precisa melhorar, a gente precisa mudar. Aliás, a gente precisava de uma normativa que fosse construída pelo movimento sindical de trabalho remoto, que constasse, já que eu não tenho auxílio transporte, porque eu não estou indo para o trabalho, eu posso ter um auxílio internet, porque eu vou ter que ter uma internet que tem que ser boa para eu poder ter, eu não posso ter uma internet meia boca. Então, eu posso transformar, quem está no presencial pode ter o auxílio transporte, mas quem não está porque não tem a locomoção do trabalho, mas pode ter um outro tipo de auxílio, isso poderia ser institucionalizado de uma forma muito tranquila. Tem setores da administração pública, inclusive, que tem, né, que tem um auxílio, né, aquela parte da estrutura, da informática, pode ser pactuado, e isso já pode ser dentro dessa normativa, de ter a ajuda da universidade para isso. A parte ergonômica, de emprestar cadeira, de poder levar, assinando um termo de responsabilidade, tudo isso a universidade pode fazer já dentro da IN 65. Então, o que é ideal? O ideal é que os trabalhadores participem da construção, que participem para tentar o máximo possível melhorar essa instrução para os interessados. Bom, a outra coisa o trabalhador que se dispõe a fazer, primeiro que ele não pode ser obrigado a fazer, então isso é bom deixar muito claro. Pode ter gente, você vai... Não, é uma adesão. A universidade pode ter a normativa e se ninguém quiser fazer, ela não pode obrigar ninguém a fazer, tá? A segunda coisa é que o trabalhador quer fazer, começa a fazer e depois percebe, opa, entrei numa enrascada, certo? Ele pode desistir, ele não é obrigado a ficar em trabalho remoto, isso também está colocado dentro da IN. Então, para a gente fechar aqui, e aí eu já vamos para as perguntas que eu acho que fica mais tranquilo da gente debater. A gente precisa se debruçar e a gente precisa pressionar as instituições para que os trabalhadores participem desse projeto, para que ele fique o menos ruim possível, né? Tendo em vista que uma parte da nossa categoria quer, a gente precisa alertar a nossa categoria de todos os problemas colocados, para depois não dizer, isso é papel do sindicato, para depois não dizer, olha, eu entrei porque ninguém me alertou, eu achei que era bom, eu acho que tem que colocar, e a gente tem que brigar para ser da melhor forma possível para quem, mesmo sabendo de todos os problemas, de todas as questões colocadas, ainda quer fazer a utilização desse instrumento, né? Eu acho que o papel do sindicato é isso. Posso dizer para vocês, nós somos contra a IN 65, não é que somos contra o trabalho remoto, eu acho que tem que deixar muito claro, nós somos contra a IN 65, porque a forma como ela está colocada é muito ruim, isso é fácil de ser. Agora, se a gente não consegue uma normativa melhor neste momento, nós temos que, dentro das instituições, e também junto ao governo, quando a gente tiver espaço para negociar uma forma melhor, assim como a gente foi
tateando com a nossa carreira, que a gente não conseguiu e foi avançando aos poucos até que a gente conseguiu uma coisa que era melhor e depois até melhoramos algumas coisas, eu acho que a gente tem que pegar este instrumento da mesma forma, se apropriar disso e fazer dele também uma pauta do movimento sindical, uma pauta da nossa categoria, para que seja da forma como a categoria quer, né, e não da forma como o governo impõe. Tá? Então, eu acho que é isso. Eu vou deixar aqui agora, Cris, para as perguntas, e aí nas perguntas eu acho que a gente frisa melhor o que for mais interessante para vocês, tá? Vânia, te agradeço, muito obrigado pela tua exposição, é sempre muito bom te ouvir, assim, né, eu já tinha acompanhado outras atividades que fizeste sobre a questão do teletrabalho, assim, e eu acho que é bem importante isso que tu frisou, né, das pessoas perceberem que o trabalho remoto não é o teletrabalho, né, porque hoje a gente está no trabalho remoto em função da pandemia, mas não é a mesma coisa, né, o teletrabalho, ele traz outras questões, como tu bem colocaste, né, do trabalho mensurável, isso tem que ser discutido com a categoria, né, não pode ser vir de cima para baixo, a gente que tem que debater essa questão, né, se entende que boa parte da categoria quer o teletrabalho, mas é importante trazer o que é essa IN, né, 65, como ela está colocada, né, que ela não é favorável para a classe trabalhadora, né, então é importante a gente debater isso enquanto sindicato, de alertar, né, nossos colegas de trabalho. Já tenho duas, pode falar. Estou com 2 computadores aqui, desculpa, eu só esqueci de 2 coisinhas, né? Eu até estou vendo aqui uma pergunta da Ange, mas só 2 coisinhas para complementar. O principal problema que a gente viu, que a gente enxerga do teletrabalho, mesmo ele sendo de uma forma como a gente defende, é que o trabalhador, ele fica num isolamento social muito grande. Ele perde, ele corre o risco de perder o vínculo com a tua categoria no momento em que ele não interage mais, que não tem mais o cafezinho, que não tem mais o bate-papo com o colega, que ele não se enxerga no ambiente coletivo, tá? Isso é ruim, isso pode ocasionar problemas de físicos, não só físicos, não, de saúde mental das pessoas. Ele sofre uma possibilidade de assédio muito maior à medida em que ele vai ser, a relação dele é só com o chefe, e aquela relação fica uma coisa muito particular, e ele pode ir sofrendo aquele assédio, e sem ter com quem dividir, porque ele está... não é que ele se sente isolado, ele acaba se isolando sem perceber. Então, isso para a gente é muito complicado, porque para a gente o presencial, o ambiente de trabalho, a ideia do coletivo, de que você não é sozinho, que você faz parte de um coletivo, é o fundamental para que a gente garanta os nossos direitos. Então, assim, este é para o movimento sindical e para a gente, para a nossa análise, o principal problema que a gente tem no teletrabalho. É as pessoas se sentirem, como se fosse um empreendedor, sabe aquele? Eu sou agora o CNPJ, os PJ da vida. Eu sou por mim, eu e meu chefe e meu instrumento de trabalho, que é meu computador, e acabou. Então, isso é muito ruim. É ruim para o movimento sindical, é ruim para as nossas lutas, porque, né, como é que a gente junta esse pessoal para lutar, para melhorar a carreira, salário e tudo mais. Então, isso aí foi o ponto que a última coisa que eu queria falar aqui, que eu tinha esquecido, mas aí depois eu aprofundo um pouco mais aí nas respostas. Eu até ia te perguntar sobre isso, sobre a questão do adoecimento, se vocês já vinham debatendo, né, do assédio e da dificuldade de mobilizar, né, a categoria em teletrabalho, né, para greve, para outras questões, assim, políticas, né. Eu vou passar para os comentários, quem quiser falar, gente, é só levantar a mãozinha ali, que daí eu vou passando a palavra. Então, tem uma dúvida da Ângela, né, ela coloca, setores que atuam na área burocrática, cujo volume de trabalho é sob demanda, quando a demanda é variável, por exemplo, né, num dia chegam 100 processos, em outro 20, como seria um controle no plano de gestão, que fala em atingir metas, né? Depois do Alexander, acho que uma solução é a meta, se por tempo de resposta de demanda, por exemplo, execução dos processos em até 24 horas do recebimento. E o Eduardo, pode ser um bloco de 3, para você falar? Aí eu passo para o Eduardo colocar e depois a gente passa para ti. Eduardo, por favor. Falaste para a Vânia que eu gosto de falar, eu já fui o primeiro a levantar a mão, né? Então mostra que eu gosto de falar mesmo. Mas aquela fala da Vânia, quando ela fala da desagregação que vai haver
na categoria, eu acho que só esse ponto já faria a gente fazer um outro seminário, fazer um outro encontro para falar sobre isso. Então, apesar de ser uma coisa que me incomoda e que me provoca muito, eu não vou entrar nessa discussão, vou me ater mais à questão mais pontuais aqui. Vânia, eu queria falar 2 pontos contigo, assim, e até já pegando um gancho no que o Alexander colocou ali, na questão de tentar achar uma meta mais plausível. Com relação a essas metas, Vânia, a gente está vendo um processo assim que a IN 65 fala claramente que as tarefas têm que ser mensuráveis, têm que ser objetivamente verificáveis, então vai haver o estabelecimento de metas, e a gente está vendo a tramitação de uma PEC 32, que em alguns pontos facilita a demissão de servidores que porventura não atinjam metas, né? A PEC 32, inclusive, vai no sentido da questão de desempenho dos servidores. Então, assim, parece que não é só coincidência que essas coisas surjam no mesmo horizonte, né? E eu falo muito assim, eu não estou querendo colocar água no chope de ninguém, pessoal. Assim, e a gente vai fazer o que a categoria demandar. Esse é o primeiro encontro, a gente está amadurecendo a discussão, né? Mas a gente precisa ter em vista que há um contexto maior do que a própria IN 65. A IN 65 está dentro de um contexto e a gente está vendo a PEC 32 tramitar. Então eu queria ver assim, por exemplo, se a gente estabelece que a meta, como o Alexander colocou, atender a demanda em X dias, mas digamos que haja um momento do ano em que o servidor não consiga, por exemplo, que aquela demanda não surge. Por exemplo, quem trabalha com compras, de repente trabalha mais em um período do ano, depois o outro período a coisa já fica mais tranquila. Se essas outras demandas não vierem, não pode parecer que o servidor não está trabalhando, e isso vai ficar dentro de um sistema. Então, mesmo a implementação de metas atingíveis, se a demanda não vier, não pode ficar registrado ali que o servidor está ocioso e, portanto, dispensável do trabalho. Essa é a primeira ponta para a gente relacionar meta e PEC, né? Outra coisa que eu queria ver contigo é com relação à própria autonomia universitária, que tantas vezes a gente fala nela e ela parece que fica muito mais num discurso, às vezes, do que na prática. Até porque aqui, por exemplo, falar a realidade da nossa universidade, e eu acho que deve ser da tua e de várias outras, se não de todas, o orçamento está cada vez menor. E a universidade tem que se prestar cada vez mais àquele papel daquela política de paróquia, né? Do reitor ir lá em Brasília, ficar passando chapéu de deputado em deputado, de gabinete em gabinete, para ver se consegue alguma coisa, né? Chegou agora há pouco um colega aqui, o Paulo, que depois vai falar depois de ti, nosso companheiro, nosso representante no Consune, ele colocou uma IN 90, que fala já determinando, dando orientações para a volta ao retorno presencial, estabelece ali alguns grupos que não precisarão voltar, né? E alguns colegas já no grupo falaram, não, mas a universidade tem autonomia diante dessa instrução normativa. Eu gostaria que tu falasse um pouco mais do quanto a universidade tem autonomia, né, num cenário em que continuamente, cotidianamente, precisa ir lá passar o chapéu para o governo para cumprir o ano, né, para pagar o básico. Então, seriam essas 2 perguntas iniciais assim para ti, e muito obrigado pela fala, Vânia, foi esclarecedor. Obrigado mesmo. Posso, então, agora? Assim, gente, vou começar pelo final. Tá? A autonomia das universidades estão cada vez menores, em todos os aspectos, né? Vamos pegar pela própria Procuradoria Federal, que hoje existe dentro das instituições, que ela era uma procuradoria antes, era uma procuradoria que não era a Procuradoria Federal, a Procuradoria Jurídica ligada à universidade, era uma PJ ligada à instituição, e hoje ela é ligada direto à CGU, e ela está ali cumprindo um papel de vetar tudo aquilo que a CGU não quer que aconteça. Então, a gente já começa por aí, que a gente já tem um órgão fiscalizador já dentro do corpo administrativo da universidade, né, e que pede que muitas coisas que a gente quer fazer, a gente não consiga fazer, porque tem um parecer lá da Procuradoria, e aí os gestores que são mais legalistas ou que morrem de medo, e hoje a grande parte é assim, que vive falando não sei se isso de vocês é assim, mas a gente tinha uma reitora aqui que só falava do CPF dela, porque o meu CPF é o meu CPF, então isso impede muita coisa. E realmente, as universidades, o orçamento das universidades está
estrangulado há muito tempo, né? Ninguém consegue imaginar hoje como vai ser esse retorno presencial com orçamento estrangulado, sendo que para este retorno presencial, a universidade precisa estar adequada com todos os procedimentos pelo Covid, inclusive reformas de prédio. A nossa aqui tem que ter laboratórios que não tem janela, então, assim, você tem que colocar o ambiente de trabalho de uma forma que para receber as pessoas, né, e você não tem orçamento nem para o dia a dia da instituição. Então, realmente, a autonomia das instituições, elas está muito prejudicada. E o governo federal, e este governo, ele faz isso muito bem. É a questão da chantagem. Se você não fizer isso, não tem recurso. Se você não fizer aquilo, não libera a vaga, né? Nem para repor a vaga de quem já saiu. Agora não está tendo concurso mesmo, né? Então, isso é muito complicado. É por isso que eu falo para vocês que, e aí na minha avaliação pessoal, né, a FASUBRA não tem ainda aprovado em seus fóruns uma normativa que fale de tudo sobre o trabalho presencial, né, sobre o trabalho remoto. Mas, na minha opinião, é o seguinte, a gente só vai conseguir o trabalho, a gente só vai conseguir avançar no que a gente precisa para este tipo de modelo de trabalho num governo que não seja um governo fascista, quando a gente derrotar este governo Bolsonaro. Aí você vai me perguntar, vamos pegar o Lula, que está implementando, nem defendendo o Lula aqui, viu, gente? Eu só estou colocando porque as pesquisas estão dizendo, o Lula é melhor que o Bolsonaro? Qualquer um é melhor que o Bolsonaro, tá? Mas o Lula, com certeza, é melhor que o Bolsonaro, certo? Foi no governo Lula, e eu não sou PT, foi no governo Lula que a gente avançou na nossa carreira. Conseguimos tudo que a gente queria? Não. A gente está sofrendo muita coisa hoje, porque no governo Lula podia ter avançado muitas coisas, terem virado políticas de Estado, em vez de só atos, né, que poderiam ser revertidos, e não viraram. Por exemplo, a gente poderia ter avançado num governo mais democrático, que foi o governo de frente esquerda, a questão da lista tríplice para reitor, né? E hoje a gente pena até hoje lá esperando o Supremo determinar, e eu acho que no final ele vai dizer que vai ter que ser a lista tríplice, que é lei, porque isso a gente não conseguiu avançar de derrotar essa lei e ter uma normativa realmente dizendo que a instituição ela tem autonomia de eleger o seu reitor e ele ser empossado e tudo mais. Estou dando só um exemplo, mas assim, dentro de um governo mais democrático, que abre espaço para os trabalhadores, a gente pode melhorar e muito essa normativa, com a nossa luta, com a nossa resistência, como a gente fez em outras vezes. Agora, dentro deste governo, eu não tenho expectativa nenhuma, é por isso que eu falo para você, o papel do sindicato é realmente colocar os problemas que tem nessa normativa. Os trabalhadores têm que estar conscientes. E a gente também tem que dizer o seguinte para o trabalhador, olha, a possibilidade de dentro do governo Bolsonaro melhorar isso, na minha concepção, Vânia, estou falando pela FASUBRA nesse momento, que a gente não determinou isso, mas na minha concepção é zero. Este governo não senta com os trabalhadores, esse governo não negocia, esse governo só nos ataca. Então, a gente tem que ter isso muito claro. Agora, a gente tem que, dentro da autonomia, aí o que você falou, não podemos virar as costas para a categoria que quer isso. Dentro da nossa autonomia, que ainda tem espaço dentro da instituição para a gente brigar por algumas coisas, é pressionar a administração para que a gente melhore um pouco isso, tá? E aí você tem razão, tá tudo associado, tá? A PEC 32, que prevê que se não tiver desempenho suficiente pode ser demitido, a PEC 32, que diz que quando chegar num problema financeiro, você pode ter redução de salário com redução de carga horária, um trabalho remoto, né, isso para quem tiver trabalho remoto, que ele pode ser fiscalizado pela administração superior, pelo ministro, e ver se você tem ou não tem, cumprindo as metas que foi estabelecida, tudo isso está associado. Isso realmente pode ser um problema, né? Isso realmente vai ser um problema. É por isso que a gente precisa derrotar a PEC 32, é por isso que a gente precisa alertar. Agora, com relação às questões aqui das perguntas, né, das perguntas, assim, pontuais, assim, gente, tudo isso que vocês estão colocando vai estar dentro, tecnicamente falando, ele vai estar dentro do programa de gestão, da meta.
Se você trabalha no setor de compras, onde você trabalha só quando tem dinheiro, tá? Você só trabalha quando tem dinheiro, certo? Você está lá para comprar quando tem dinheiro. Então, isso vai ser colocado dentro da meta. Então, assim, não é que você tem que todo dia cumprir 20 processos. Se aquele processo é por demanda, tudo isso vai estar colocado e isso não vai prejudicar o trabalhador. Isso é tarefa da gente observar na hora de fazer. Por exemplo, o próprio trabalhador tem que dizer, por isso que eu falo que tinha que ter um grupo de acompanhamento, e se não tiver o sindicato que tem que ver isso, olha, estão me colocando aqui que eu tenho que todo dia entregar tal coisa, só que não é todo dia que chega, então ele tem que verificar isso, porque o chefe também, né, mas se o setor trabalha por demanda, eu vou ser muito clara com vocês, eu trabalho no setor de compras da biblioteca, da nosso sistema de bibliotecas, que não tem dinheiro para comprar livro, e não é de agora do governo Bolsonaro, não, desde o governo Temer. Então, assim, né, não tem dinheiro, a gente precisa comprar, mas não tem dinheiro. Então, você vai entregar o quê? Você vai fazer que empenho, né? Um pessoal que está lá na compra, se não tem dinheiro para isso. Então, tudo isso vai estar... Isso eu acho que não é problema, porque isso vai estar pactuado ali dentro do seu trabalho, que é por demanda. Sendo por demanda, você vai cumprir as demandas. Agora, lógico, você também não pode... se você tem... um dia chega a 10, outro dia chega a 200, também você tem que observar, porque a demanda também não pode ser, quando chegar aos 200 eu tenho que dar conta dos 200 em um dia, não. Então, tudo isso é pactuado dentro do seu plano ali, do seu pacto de trabalho com o seu chefe, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que foi... Ixi, aqui escreveram tanto depois que eu comecei a falar. Ele trabalha... outra coisa é o seguinte, a Ana Paula colocou sobre o tempo de que aí uma instituição é diferente da outra, exatamente. Não só uma instituição, o tipo de trabalho, a instituição, o cargo, o setor onde você está, mesmo dentro da mesma instituição, cada camp tem uma especificidade, então tudo isso ele vai ser parametrizado, que é esse o termo que eles usam mesmo no sistema, dentro de cada pessoa. Então, assim, vamos supor que o Eduardo vai fazer. O sistema para ele vai ser parametrizado para o trabalho dele. Se ele trabalha lá na compras, vai ser uma coisa. Se ele trabalha numa secretaria de graduação, vai ser outra. Se ele trabalha numa secretaria de pós-graduação, vai ser outra. Se ele trabalha num camp, aonde o sistema é diferente, vai ser outra. Então, assim, isso dá trabalho, não é uma coisa... por isso que eu falo que é muito diferente, gente, porque não é a mesma coisa do trabalho remoto que a gente tem hoje, que todo mundo foi para casa e foi tentando fazer do jeito que foi, e a gente foi aprendendo. Hoje a gente tira de letra, mas no começo foi muito difícil. Agora, esse caso, não. Esse caso vai ter que estar tudo minuciosamente escrito, vai ter que estar tudo dentro de um sistema. Então, isso vai ser acordado antes. E se o trabalhador não concordar com aquilo, ele não é obrigado a aceitar. Vou dar um outro exemplo. A chefe propõe um plano de trabalho que eu falo, eu não dou conta, isso está ruim, o sindicato vai para cima, não melhora, o trabalhador pode dizer, dessa forma eu não vou trabalhar, né? Então é isso, tem também esse ponto aí. Eu não sei se vocês querem abrir para as falas, enquanto eu também posso ir lendo aqui as perguntas. Pode ser, eu vou passar para o Paulo, que ele levantou a mão, e depois tem mais um comentário ali. Paulo, por favor. Só um pouquinho, eu abri a minha... Bom, Vânia, prazer estar falando contigo, bom dia às colegas e aos colegas, né? Eu gostaria só de pontuar algumas questões contigo, dentro da tua fala, no contexto da tua fala. Em relação ao ato autorizativo do ministro, acho que eu vou divergir respeitosamente de ti, porque a gente tem um ato já do ministro da Educação e a Unipampa vai tentar seguir nesse caminho, né, de que essa primeira etapa da implementação do teletrabalho já foi superada. Quando tu falou da produtividade, eu acho que eu concordo contigo, e está falando o Paulo, que servidor que não vai fazer teletrabalho, eu estou lutando pelos colegas que querem o teletrabalho e fazer da melhor forma possível, que seja nas melhores condições para os servidores, mas eu gostaria de pontuar uma coisa com os colegas aqui.
A questão da produtividade. Não quer dizer que tu faça 5 processos e o colega faça 10, que ele é mais produtivo que tu. Às vezes, esses 5 processos são tão complexos que ele pode valer por muito mais. Eu gostaria também, Vânia, que tu levasse a Fazubra a um ponto que é o seguinte, ó. Se nós mensurarmos a produtividade, por exemplo, cada servidor aumentar 10% a sua produtividade, então quer dizer que um grupo de 10 trabalhadores, eles vão trabalhar por 11. Então quer dizer que uma vaga de trabalho está sendo perdida em virtude da automação e dos sistemas, né? É uma realidade que a gente vai ter que lutar daqui para frente, né? Em relação à normativa da Unipampa, e aí eu vou já também estender para os demais colegas, tu falou uma questão que a gente está colocando aqui. É uma comissão permanente para avaliar esse procedimento, esse processo de implantação. Tem que ter uma comissão. Assim como nós tivemos na jornada flexibilizada e tinha um representante do sindicato, a gente também colocou dentro da nossa normativa que deve ter uma comissão que acompanhe, justamente para inibir os abusos, fazer o correto cumprimento, né? Também a gente seguiu o caminho da UNB, Vânia, eu acho que a UFSCar também está seguindo, que é a questão da disponibilização de mobiliário e equipamento, dentro da medida do possível, porque também vamos pelo outro lado. Hoje nós estamos estruturados dentro de uma dinâmica presencial, onde cada um vai ter um posto de trabalho. Na ótica do teletrabalho, onde esse posto de trabalho ele é remoto, o posto de trabalho presencial vai ficar obsoleto. Então, seria burrice da universidade manter aquilo ali parado. Então, nós, dentro dessa ótica, nós colocamos que ele tem que ser disponibilizado dentro da medida do possível, porque o equipamento vai ficar parado, a cadeira vai ficar parada, se for o caso, a mesa vai ficar parada. Então, não é melhor a universidade, dentro das regras patrimoniais, disponibilizar e passar essa guarda para o servidor. Também, assim, Vânia, a gente também está dentro da nossa instrução normativa que a gente está criando aqui na Unipampa, tem a questão das indenizações e vantagens, né? Hoje a gente está numa época tivemos numa época melhor que a gente ganhava direitos, já teve um tempo. Hoje a gente está num tempo de manutenção de direitos. Então, tudo que tiver dentro daquela instrução normativa 65 tem que ser mantida, por mais que a gente saiba que a gente poderia avançar mais, mas nesse momento é manter. Eu vejo dessa forma. E agradecer, assim, a tua presença, né? Vamos seguir debatendo aí, agradecer a presença dos colegas. Olha, tivemos um pico aí de mais de 90 pessoas. Eu acho que, assim, ó, foi importantíssimo, né? Foi importantíssima a mobilização dos últimos dias, certo? E agradecer, assim, a presença dos colegas e que essa presença se permaneça, né? Nas outras lutas, nas outras pautas que o sindicato vai ter nos próximos anos, né? Obrigado. Obrigado, Paulo. Vânia, eu vou passar para o Alexander antes de passar para ti, pode ser? Alexander, por favor. Bom dia, colegas. Eu tenho umas coisas que eu queria fazer uma consideração e depois eu queria fazer umas perguntas aqui que me ocorreram também. Quanto à questão essa, por exemplo, que coloca do custo, eu acho que essa vai ser talvez uma das questões mais complexas, né? Porque, por exemplo, eu vejo, até principalmente nesse caso, quem até trabalha em universidades que são longe da sua área de moradia, por exemplo, em São Paulo, como a senhora colocou, que é 2 horas para chegar, eu até acho que nesse caso o servidor até talvez tenha uma economia, porque o preço que está o combustível, talvez ele não gaste, e isso acabe compensando ele. Às vezes, tu almoçar fora, dependendo de onde é que tu mora, sai bastante caro, ele pode estar na residência. Então, eu acho que nesse caso, por isso que eu acho que eu apostaria sempre nessa questão da liberdade, porque o servidor pode pesar o que é bom ou o que não é para ele. E nós temos hoje universidades espalhadas em todas as regiões do Brasil e cada uma é uma realidade. Então, eu acho que tem essa questão. Ali, quanto à mobilização, eu acho que tem 2 lados. Eu vejo que tem um lado assim, que dificulta esse contato, porque isola um pouco o servidor de um certo aspecto. Mas, por outro, eu acho que o nosso poder de mobilização aumentou online. Tanto é que a gente está tendo um pico hoje aí de gente participando, e até com pessoas com a senhora que vem de outra universidade, e eu acho que essa mobilização online tem sido mais forte que a presencial na hora de lutar por direitos aqui na coisa. Só a consideração. Mas aí eu venho com umas dúvidas que eu fiquei, que é o seguinte: como é que tem sido a questão, por exemplo, do servidor que ficaria no teletrabalho, e aí ele é chamado para a chefia para executar atividades presenciais?
eu fiquei um pouco na dúvida assim, ó, qual é o lapso de tempo que ele tem para se apresentar? Como que isso é trabalhado? Porque, por exemplo, às vezes eu posso nem estar na cidade, porque estou em teletrabalho, e aí a chefia quer que eu vá num prazo talvez inexequível. Para nós que estamos na fronteira, às vezes não tem aeroporto perto, não tem nada perto, às vezes até o ônibus é complicado. Então essa seria a minha primeira dúvida. Uma outra coisa que eu penso assim, como que anda esse regime de teletrabalho e a nossa conversa com o pessoal que está em teletrabalho no judiciário? Por quê? Porque o judiciário faz teletrabalho desde 2015, se não me engano, e eles têm um sucesso grande, eu conheço vários conhecidos, né? Eu tenho até que daí me surgiu essa questão, porque, por exemplo, eu tenho uma conhecida que mora no exterior em teletrabalho, e a gente sabe que haveria até incompatibilidade do servidor viajar se ele está em serviço e está fora do país. E eu não vi nada sobre isso na normativa também, então ela me parece um pouco vaga nesse aspecto, né? E, bom, e uma última, então, seria como é que anda essa questão do judiciário, que é um poder que sempre, assim, ele é muito forte do ponto de vista de organização e até, de certa forma, de se colocar nas coisas, nas demandas contra o governo, né? Essa do exterior. E, por fim, eu penso assim, ó, como o Eduardo bem colocou, muitas vezes tu não tem uma demanda naquele momento, porque tu trabalha com compras, por exemplo, no caso dele. E aí me surgiu uma questão seguinte, como que se enxerga, por exemplo, o compartilhamento de servidores entre setores? Vamos lá, como eu não estou mais presencial, de repente aqui no meu campus eu estou sem uma demanda de compra, mas lá o Eduardo esteja afogado. Eu poderia ser requisitado para ajudar o Eduardo lá naquele setor, e de repente eu posso até começar, nesse caso, a responder a mais de uma chefia, né? Então eu fiquei meio em dúvida assim, nesse vácuo. Se a gente, quando está no remoto, pode acabar atendendo diferentes setores e se reportar diferentes chefias. Não que eu acho que seja ruim, mas eu acho que é uma coisa que para a instituição pode ser muito boa, mas é uma coisa que eu não vi muito bem colocada na normativa também, não sei se os sindicatos estão pensando nisso. Eram essas três coisas. Obrigado. Vânia, antes de te passar, só tem uma questão ali do Fernando, que é a questão que ele teve que pagar, né? Ele trabalha com a questão da comunicação e teve que pagar da sua remuneração um software para conseguir realizar o trabalho, né? E quando ele foi solicitar na ouvidoria, pediram para ele recorrer à chefia imediata, né? Mas que ele não tem mais chefia imediata, que eles estão ligados à reitoria atualmente, e se ele podia fazer alguma coisa judicialmente. Que é essa questão, né, da gente ter que arcar com as despesas do trabalho, né? Então, vou começar pelo Fernando. Eu já tinha lido aqui o que ele colocou. É aquilo, a normativa, nós não estamos, vocês não estão, ninguém está ainda sobre a égide da normativa IN 65. Então, isso é um diferencial, tá? Nós estamos num trabalho remoto. A IN 65, se você tivesse assinado o acordo lá de ciência, você não poderia reivindicar os R$124, você não poderia ir para a justiça, se você fosse, você vai perder, porque lá nesse acordo de ciência, você vai dizer que você concorda e que a infraestrutura tem que ser sua, e você não vai ter ressarcimento disso, está escrito lá. É isso que a gente fala que é um dos problemas da IN 65. Só que hoje nós não estamos. Eu acho que hoje cabe ao sindicato reivindicar né, para que ele seja ressarcido desse valor, e se não, eu acho que cabe justamente um processo para isso. Porque hoje, dentro da pandemia, as instituições, como não tinha uma regulação, e ainda não tem, porque ela depende dessa normativa e de adesão e tudo mais, a gente ainda está, então, sobre o entendimento de que a instituição tinha que dar pelo menos o mínimo para o seu trabalho. Se você trabalha com um programa que é essencial para o seu fazer, é a instituição que hoje teria que dar. No caso, como o equipamento é seu, a universidade teria que ter instalado no seu equipamento, né? Se não instalou e você teve que pagar, então a gente tem que ver de que forma que negocia isso. Eu acho que é uma boa demanda aí para começar já a pressionar a instituição sobre isso. Agora, se a instituição não pagar, aí teria que ver com o jurídico se isso tem se tem alguma chance de ter sucesso ou não, né? Mas é isso, por exemplo, como o Paulo Eduardo falou,
nós aqui em São Carlos, a UNB, tem vários locais que deram suporte de infraestrutura mínimo para os trabalhadores. Por exemplo, aqui em São Carlos, as pessoas podiam levar, inclusive, o computador para casa. Assinava um termo né, podia levar o computador. Eu trouxe cadeira, essa cadeira que eu estou sentada aqui é minha, lá do meu setor. Eu trouxe cadeira, porque as minhas que eu tinha aqui em casa eu não conseguia ficar, eu comecei a colocar almofada, aí a gente teve uma reunião com as chefias, a universidade liberou e a gente trouxe. Então, isso realmente está sendo feito, e pode continuar sendo feito na IN 65, apesar dela vetar. Porque, como é uma questão interna, isso não precisa estar lá no plano. Isso pode ser feito. Isso pode ser acordado e pode continuar sendo feito. Por exemplo, o programa no seu computador. A universidade pode instalar o programa no seu computador. E ela tem autonomia para isso. Ela não precisa colocar isso, que vai fazer isso lá na normativa, lá no documento que o ministro lá vai verificar, né? Então é isso, Fernando. Eu acho que daria para vocês verificarem hoje, mas se você tivesse dentro da IN, vamos deixar muito claro, se tivesse dentro da IN 65 e você tivesse feito isso, ela já fechou todos os caminhos possíveis para você reivindicar o ressarcimento deste valor, tá? O Paulo, eu concordo, se você já tem uma normativa, um plano de gestão assinado pelo ministro, então vocês já caminharam, né? Eu achei que vocês não tivessem. Aqui em São Carlos nós não temos, nós estamos elaborando esse plano de gestão, tá? Então, se vocês já têm, eu concordo com você. E se você já tem, e ele pode ser utilizado para isso, então vocês já estão aí com meio caminho andado. Agora é a parte interna, tá? E acho que você tem razão, é aquilo que a gente está falando. A gente tem que verificar o máximo que a gente pode melhorar para as pessoas, mas eu volto a dizer, é imprescindível a gente dizer todos os problemas, porque assim como, né, o Alexander falou, é verdade, tem muita gente que quer, porque, vou te dar um exemplo aqui de São Carlos, que foi um exemplo que a gente discutiu numa reunião da ProGP, um trabalhador que a família é de fora, a esposa é de fora, ele passou no concurso, ele está há pouco tempo na universidade, está há menos de 2 anos, ele entrou um pouco antes da pandemia, e ele já entrou em trabalho remoto, já estava em trabalho remoto. A esposa não conseguiu emprego aqui, e durante a pandemia ele foi para a cidade de origem dele, que não é muito longe daqui de São Carlos, 150 quilômetros, mas é em uma cidadezinha. Lá a esposa arrumou emprego, e ele queria ser transferido para algum lugar ali próximo. O que a gestão de pessoas falou para ele? Não, o seu trabalho é possível fazer 100% remoto, então se você quiser ele totalmente remoto, quando a gente estiver na IN 60, na modalidade já aprovada, resolve para você? Ele ficou super feliz, resolve, eu vou ficar aqui, então eu vou a minha esposa está trabalhando aqui, eu vou ficar do lado dos meus pais, porque meus pais estão com problema de saúde, e vou continuar trabalhando, não preciso me desligar da universidade. E para a universidade foi bom, porque senão ela ia perder um trabalhador, então ela prefere que ele trabalhe lá, né, e venha. E aí, eu já respondendo ao Alexander, tem sim na normativa, eu estava tentando achar aqui, não achei ainda, mas até o final aqui eu vou achar. Na normativa eles colocam que você, se tiver com trabalho remoto integral, porque tem o integral e tem o híbrido, né, o que você pode fazer de forma híbrida, né, que você pode trabalhar uns dias presencial e outros remotos. Se você estiver no integral, tem um prazo que, se o seu chefe quiser falar com você, ele não pode falar, vem aqui agora. Não é assim. Ele tem um prazo, se eu não me engano, é de 24 ou 48 horas, mas eu vou dar uma olhada na legislação, que ele tem para te chamar para uma reunião presencial ou para você comparecer presencialmente. Então, isso está previsto na normativa, tá? O que não está previsto, porque aí eu acho, né, falando aí o que o Alexander perguntou, eu acho que isso vai muito da demanda de trabalho, porque aí é muito específico de cada instituição, e aí tem que ser combinado, Alexander, porque o chefe, porque assim, ó, pela legislação, você vai pactuar um programa, um plano de trabalho com o teu chefe, o que hoje você responde diretamente. Ele não pode, depois, aquele plano é que você tem que seguir. Se o seu chefe falar, não, agora você vai trabalhar para outro canto, vocês têm que repactuar esse plano de trabalho. Isso pode ser feito? Pode, mas tem que ser pré-acordado.
Então, tudo, você só vai ser obrigado a cumprir aquilo que está no seu plano de trabalho, que vai estar num sistema, porque você vai inserir naquele sistema o que você fez e o seu chefe vai ter que dizer assim, ok, tipo assim, é como se o seu chefe estivesse verificando se o seu trabalho foi feito mesmo. Você coloca, olha, hoje eu fiz isso. O seu chefe vai lá e vai falar, ok, ele fez mesmo. Então, o que está naquele plano, você é obrigado a cumprir. Nada que tiver fora daquilo, eles podem te pedir e para você ser obrigado a cumprir. Se for para você trabalhar, a demanda aqui no seu setor está pequena, eles querem que você ajude em outro, e você topa, isso vai ter que fazer parte do plano. Então, vocês vão ter que refazer o plano para que aquilo faça parte do plano. Então, isso não está na normativa, porque eu acho que isso é muito específico, isso vai da questão dos planos de trabalho de cada instituição e de cada setor e de cada, né, camp. Mas eu volto a dizer, nada que não tiver no plano, você é obrigado a fazer. E se você não concordar, eu não quero assumir trabalho de outro setor, você não é obrigado a concordar. Ele tem que te cobrar o que está dentro do plano que você pré-acordou ali com ele. Eu não sei se eu respondi tudo. Se eu não respondi, vocês me... Cris, eu respondi tudo? A fala dos meninos foram um pouco mais longas, mas teve algumas considerações, eu não sei se todas as perguntas foram respondidas. Se não foram, vocês me relembrem aqui. Eu acho que só que o Alexander tinha colocado alguma coisa na comparação com o judiciário, né? Que eu nem sei se é exatamente o melhor paralelo, mas enfim, verdade. Uma realidade que ele tinha pedido para a gente comentar. É verdade, nós não temos essa interação com o judiciário para ver como eles trabalham, né? Assim, nós, enquanto FASUBRA, a gente sabe que eles trabalham nisso há bastante tempo, mas o judiciário não é o melhor caminho para a gente. Primeiro que eles são, né, eles têm uma outra realidade muito diferente da nossa, tá? E segundo, porque também tem diferenças no judiciário. Eu vou te dar um exemplo de quem tem na família alguém que trabalha no judiciário. A minha irmã e o meu cunhado trabalham no judiciário estadual. É no estado de São Paulo, mas é estadual. O equipamento que eles trabalham, eles que têm que arrumar. Eles têm meta para cumprir desde quando era presencial, porque no judiciário você tem que cumprir processo. E lá eles têm uma auditoria interna que, inclusive, é passível constantemente de punição se você não cumpre os processos, né, na forma como é determinado por eles. Eu lembro que eu ficava muito indignada que quando a minha irmã trabalhava presencialmente, agora ela voltou, mas quando era só presencial, que nem tinha pandemia, ela dizia que ela tinha mandado arrumar o computador da sala dela, porque tinha quebrado, e ela tinha que cumprir processo, e sem o computador ela demoraria muito mais, então eles faziam vaquinha para pôr ar-condicionado na sala, porque ela mora numa cidade que a média de temperatura é 34 graus, tem dia que chega a quase 40, eles compraram um ar-condicionado para a sala. Então, o judiciário, gente, também tem uma diferença muito grande entre quem está no topo do judiciário e quem está na linha de frente do judiciário, que a gente costuma chamar de chão de fábrica, que é o pessoal que está ali, que são os assistentes, são os técnicos que ficam ali no atendimento, cumprindo o processo. Porque esse pessoal, para vocês terem uma ideia, e eu fico muito indignada com isso, eles vendem férias, eles podem vender férias. Só que eles vendem férias sem saber quando vão receber. Diz que os juízes vendem férias, são os primeiros que recebem. Então, eles assim, aí de vez em quando minha irmã fala, eu fiquei feliz, porque veio 10 dias das férias que eu vendi. Eu falei, mas espera lá, você vendeu e não recebe imediato? Não, recebe quando o juiz entende que tem que pagar. Então, assim, é uma coisa de louco, que eu não consigo entender. Aí eu falo para ela, mas vocês não podem... Aí eu brinco com ela, mas vocês não podem judicializar isso? Ela fala, quem? Para o juiz que determina que a gente vai receber o dia que quer, ele que vai julgar? Que isso? Então, assim, eu conheço esse dia a dia deles porque eu tenho uma irmã e um cunhado que trabalham lá. Mas o trabalho remoto, e aí voltando para a questão, que eu já me desviei muito, o Alexander falou, mas a gente não tem, viu, Alexander, essa interação, e eu acho interessante. Eu acho interessante a gente ter, nem para a gente, só para a gente entender como é. Pelo que eu fiquei sabendo, e aí não foi de uma reunião, de nada muito detalhado, é que eles têm uma espécie de compensação para quem trabalha remotamente, o judiciário teria aí uma espécie de compensação. Eu também não sei se eles vão continuar tendo a partir da normativa da IN 65, porque a IN 65,
mas não serve para o judiciário, certo? Porque é só para administração direta, é aquilo que eu falo, né? A PEC 32, tudo tira o judiciário como se eles fossem uma ilha dentro desse país, né? Uma ilha de privilégios, vamos assim dizer. E, na verdade, vamos ser sinceros, não são privilégios, nós todos queríamos ter os mesmos direitos que eles têm, né? O governo que chama de privilégio. Mas, tirando os juízes que são os verdadeiros privilegiados mesmo, né? Que trabalha muito pouco, tem 60 dias de férias e ganha um absurdo, porque a gente que sabe que quem tem contato com o judiciário, que quem faz a maior parte das coisas são as pessoas, são os técnicos mesmo, os juízes às vezes só vão lá e assinam, né? Mas é isso, não vou aqui ficar atacando o juiz não, porque se eles verem essa live depois eu vou ser processada. Tá? Não estou falando de ninguém, hein, gente? Não estou falando de ninguém especial. Então é isso, mas Alexandre, só para fechar, eu acho que a gente precisa fazer uma reunião, tentar entrar em contato com o sindicato do judiciário, que também está nessa briga aí com a gente, né, no FONASEF, e tentar ver se a gente interage mais para entender como é que é o trabalho remoto deles, né? Mas isso a gente não tem, eu não vou saber te dizer agora. Vânia, eu queria então te agradecer, assim, a tua participação, foi muito importante, acho que esclareceu vários pontos, acho que é um primeiro diálogo, né, com certeza a gente vai te chamar de novo para seguir dialogando e conversando conosco, né, mas a gente já está com o nosso tempo estourado. Antes da Vânia sair, gente, e de se despedir, só vou pedir para vocês abrirem as câmeras, quem quiser, para a gente fazer uma foto aqui com a Vânia rapidinho, então quem tiver interesse aí. E reforçar que a reunião continua, né? Para o pessoal ficar na sala, eu ia falar isso. Vem o Paiva aí para santo de casa faz milagre também, né? Vamos prestigiar o Paiva aí que está nos representando no Consúlio. Só um pouquinho. Vou fazer mais uma, tá? Gente. Vânia, muito obrigada. Não sei se quer te despedir, falar alguma coisinha antes de sair. Quero sim. Gente, assim, eu quero agradecer o convite, me colocar à disposição, Cris, Eduardo, para quando vocês precisarem. Eu acho que esse debate é um debate que tá começando não, que ele vai se aprofundar muito. Se precisarem de ajuda aí com relação a alguma coisa na discussão aí com a administração, me coloca à disposição, tá? Pode me mandar mensagem que a gente vai conversando. Lembrar que nós temos uma tarefa muito importante dia 2, que é ir para a rua. Eu sei que nem todo mundo se sente ainda seguro, mas quem se sentir seguro, com distanciamento, com máscara, vamos para a rua. Nós precisamos derrotar este governo para melhorar, né? E um dos companheiros, eu não me lembro quem foi, né, que falou, e é verdade, que hoje a gente só mantém, a gente briga para manter, para não perder ainda o que já não foi tirado, né? A gente não está nem brigando para avançar em nada, a gente está brigando para não retroceder, e não retroceder, por incrível que pareça, até na democracia que a gente demorou tanto tempo para conseguir, tanta gente morreu por conta disso. Então, a nossa tarefa agora é, dia 2, nas ruas, pela vida, né, por comida, pelo fora Bolsonaro, porque para a gente começar a reconstruir este país, nós precisamos tirar esse governo genocida, esse governo fascista que se instalou nesse país e que está, inclusive, contribuindo para a fome e a morte da nossa população. Então, dia 2, fora Bolsonaro. Gente, muito obrigado, boa reunião para vocês, né? E Cris e Eduardo, estou à disposição, precisando, é só me chamar, tá bom?